Oiê, Cissa Geller na área, falando hoje de autoestima. Na verdade, não é sempre autoestima, mas são temas que também nos ajudam a elevar a nossa autoestima e faz com que a gente faça reflexões aí sobre a vida e sobre o dia a dia. Hoje eu quero falar sobre como lidar com as pessoas que reclamam o tempo todo. Será que você conhece alguém? Será que existe alguém aí no seu ciclo profissional, de amigos, de família que reclama o tempo todo? Aquele ser que só reclama e nunca parte para ação? Olá, eu sou a Cissa Geller, sou psicóloga formada há 11 anos e desde 2013 eu atuo no consultório para reduzir a ansiedade e depressão e elevar a autoestima. E então, vamos falar dos reclamões. No universo, eu vou falar no universo, eu vou falar no mundo, ou no seu mundo em particular, na sua vida em específico, existe para todo mundo. Ó, escuta bem, hein? Preste atenção. Para todo mundo, coisas boas acontecendo de um lado, coisas ruins acontecendo do outro. Isso acontece para todo mundo o tempo inteiro, full time. Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas viram as costas para as coisas boas, ela simplesmente vira, ela ignora, ela simplesmente olha para as coisas ruins que estão ao meu redor. E elas o tempo todo, elas ficam reclamando e vai dar errado. Sempre que tem um projeto novo, algo novo, alguma mudança não vai dar certo, eu não concordo. Sempre com uma agressividade muito grande e com um olhar e um gesto reclamão. E muitas vezes essa pessoa ela não consegue olhar para a criatividade, olhar para a solução. Por que isso acontece? Porque esta pessoa ela está presa no problema. Ela é o problema. Imagine um imã. Todo mundo sabe que o imã ele atrai, né? Essa pessoa ela é um imã de coisas ruins. Embora estão acontecendo coisas boas, mas ela não consegue perceber, ela não consegue notar. E mesmo dentro de situações ruins, tem coisas boas. É a pergunta que eu sempre faço, quem é meu paciente sabe, às vezes eles fazem uma cara tipo assim, você é louca. Como assim? Pode ter algo bom nessa situação ruim que eu tô vivendo? Porque eu sempre pergunto, o que tem de bom nessa situação? O que você aprende com essa situação, né? E sempre tem, sempre tem. Às vezes a gente se depara com uma porta fechada e aquilo parece ser o fim do mundo, que é uma frase que eu adoro, né? A noite escura, que parece ser o fim do mundo para a largata, é o dia ensolarado para a borboleta. Então, assim, muitas vezes acontece teoricamente coisas ruins com a gente, mas na verdade, quando passa um tempo, logo depois a gente percebe que existe coisas boas. Então, como lidar com essas pessoas? O que fazer com essas pessoas? A gente precisa criar uma barreira protetora. Eu gosto de dar um exemplo do filme Crepúsculo. Se eu não me engano, é o terceiro filme. A personagem principal, a Bella, ela tem um poder que ela consegue fazer uma capa, ela consegue fazer uma redoma, é uma película que ela consegue fazer e todas as pessoas que estão próximas dela, ela consegue proteger com essa película, com essa capa. Então, é como se fosse uma redoma de vidro. Então, o que você precisa fazer quando você estiver ao lado dessas pessoas e você não consegue simplesmente fugir daquela situação? Você precisa criar uma capa protetora. Você pode pensar numa frase que você gosta, você pode pensar num mantra, você pode pensar numa letra de uma música. Você vai começar a repetir aquilo para você mesma, né? Aqui na sua cabecinha, para que você não se envolva com aquilo. Ou então você começa a rebater. A pessoa começa a falar mal, começa a reclamar e você começa meio que achar soluções na sua mente. Você começa a buscar soluções e você não vai dar tanta importância para a reclamação. Ou simplesmente, se você pode, você deixa essa pessoa falando sozinha e você começa a evitar essa pessoa. Ela vai perceber. Geralmente as pessoas que muito reclamam, elas acabam ficando mais sozinhas, mais isoladas. São pessoas muito negativas, são pessoas que nunca veem a solução. Então, o que fazer, né? Se distanciar. E é legal, às vezes, você também dar um feedback para essa pessoa. Levar um problema para ela e mostrar que tem 3, 4, 5 soluções ou uma solução, mas ela sempre está vendo o lado ruim. E mostrar para ela que isso incomoda os outros, que te incomoda, que não faz bem, que ela é uma pessoa legal. Mas quando ela abre a boca e começa a reclamar, faz com que as pessoas sumam. E se ela gosta de viver assim, como é que é isso para ela? Ela se percebe
né? Ela reclama o tempo todo. E cortar o assunto, falar de coisas positivas também, né? Às vezes, se você chega num grupinho e tá todo mundo falando mal de alguém e você solta um elogio, o grupinho meio que descompensa. E elas podem continuar falando mal, mas vai dar uma descompensada boa. As pessoas perdem um pouco o chão, porque elas estão vindo numa linha de raciocínio, todo mundo reclamando. E aí, de repente, vem você e faz um elogio. Tem um exemplo que aconteceu comigo. Há uns dias atrás eu peguei carona e o carro tava cheio, tinha 5 pessoas e a gente falando. E é feio que eu vou falar, tá? A gente tava falando mal de uma situação e é uma situação que já me incomodou muito, hoje não mais. E a gente tava falando mal, blá, 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 e eu me dei conta, eu falei, nossa, todo mundo tá na mesma vibe, tá todo mundo reclamando, só vendo ponto negativo. E aí, na hora, eu me liguei e cortei de assunto. Eu falei, opa, aí eu falei de outra coisa e aí o assunto se encerrou. Foi muito legal eu ter percebido isso. Eu vou contar o que que é. Eu moro num bairro muito distante e é tudo muito longe, o ponto é quase 1 quilômetro da minha casa, o ponto de ônibus. E é tudo ladeira, então eu moro aqui em cima, ladeira, ladeira, ladeira. Não tem pra onde a gente correr. E aí a gente vindo no carro, a gente tava comentando algumas coisas. Não tem banco perto, não tem supermercado, não tem um monte de coisa. É um bairro muito residencial e é um bairro que eu amo, aprendi a amar, né, depois de muita labuta. E aí tava todo mundo falando das dificuldades do bairro. E na hora eu me liguei e falei, gente, eu pensei comigo, cá com os meus botões, eu falei, eu não posso. Como assim? Eu tô falando mal, olha aqui, né? A energia ali, a vibração, as palavras eram todas ruins. E na hora eu cortei, eu mudei de assunto e a gente mudou e foi muito legal. Então, mudar de assunto também é legal. Fazer um elogio, falar coisas boas, mostrar pontos positivos. O reclamão, ele nunca vai entrar em ação. Ele é uma pessoa que ele não vai agir, porque reclamar é importante para ele. Ver coisas erradas o tempo todo é importante, porque assim ele mantém a condição dele de vítima, de estou reclamando, de tá vendo, tá tudo errado. Então se as coisas estiverem certas, se as coisas estiverem ok, funcionando, para ele não é legal. Ele não vai ter o que falar, o que reclamar. Então assim, o que que eu te digo? Fuja do assunto, corte o assunto, pense em coisas positivas, tenta rebater de uma forma legal, de dar soluções, né? Ou se afaste da pessoa, se realmente te faz muito mal, se afaste da pessoa. A dica que eu vou dar, eu já dei essa dica, mas vale a pena, vale muito a pena investir neste livro aqui. Vale muito, 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 muito a pena. Pare de reclamar e concentre nas coisas boas. Eu vou ler aqui, eu separei umas frases para ler. Vale a pena comprar o livro e ler. Se você conseguir ficar 21 dias sem reclamar, você é uma pessoa que mudou um hábito ruim. Então é isso que o livro fala um pouquinho. Se você não gosta de uma coisa, mude-a. Se você não pode mudá-la, mude sua atitude. Não reclame. E reclamar dessa pessoa também é uma reclamação. Você já parou para pensar? Eu vou ler algumas frases aqui. Reclamar é se concentrar no que não queremos. É falar sobre o que está errado. É sempre o que... Reclamar é falar de coisas que você não quer, em vez de falar daquilo que você quer. Então você se concentra, você se torna um imã para atrair coisas ruins, para atrair dificuldades, problemas. A sua vida se torna um lamaçal, porque você fica ali no meio daquela areia movediça o tempo todo só reclamando. Quanto mais eu reclamo, eu tô plantando mais reclamação e eu vou colher, óbvio, mais reclamação. Tá claro isso? É muito claro. Outra frase. Nossos pensamentos criam nossa vida e as nossas palavras revelam o que pensamos. Cada um de nós cria seu próprio destino, mas apenas os bem-sucedidos admitem isso. Então, qual que é a diferença das pessoas bem-sucedidas em relação às pessoas que não têm sucesso e que são fracassadas? Eu não gosto muito dessa palavra. A diferença é que as pessoas de sucesso, elas sempre vão olhar para uma situação, para um problema e vão buscar pelo menos uma solução.
Se elas não conseguirem ali de imediato achar uma solução, elas vão buscar quem pode ajudar. E quando eu falo ajudar, não é fazer por elas, mas dar ideias para que aquilo se resolva. E elas fazem o que com isso? Quanto mais eu me torno criativa, quanto mais eu busco solução, eu estimulo a área do cérebro para criatividade. Então eu fico alimentando essa área e eu vou tender a olhar as coisas com criatividade. Fato. Quando eu reclamo, eu vou relacionar com coisas do passado que deram errado, com situações do passado, com problemas que eu não consegui resolver. Muitas vezes as pessoas fizeram algo por mim, porque eu não estava dando conta. Então, toda vez que eu ficar puxando memórias ruins, coisas que deram errado no passado, buscando essas referências, eu estou estimulando outra área do meu cérebro voltada para reclamar, para dar errado, para não resolver. E aí eu vou estar regando isso e provavelmente eu vou continuar colhendo isso. Reclamação e problemas. Problemas todo mundo tem. Qual que é a grande ideia? Qual é a grande sacada do problema? A gente tem um problema, a gente aprende a solucionar, batendo a cabeça às vezes ou buscando ajuda, e aí a gente evolui, dá um passo. Aí a gente tem outro problema e a gente começa a fazer a mesma ação. Eu começo a evoluir, ver como eu posso resolver e eu vou crescendo, evoluindo como pessoa intelectualmente, vou me desenvolvendo não só no intelectual, eu vou aprendendo coisas diferentes. Então, os problemas, eles fazem parte da vida. As coisas erradas também. Se o mundo fosse todo perfeito, eu tenho certeza que todo mundo ia achar muito chato. A gente não ia ter desafio, não ia ter com coisas com que aprender, se desenvolver, correr atrás, fazer a diferença. Então, o quanto a reclamação está atrapalhando a tua vida. O quanto não se afastar, às vezes, dessa pessoa que reclama também. Então, veja como você pode fazer para que você se sinta melhor. E dizem os estudos científicos aí que nós somos a média das 6 pessoas que estão no nosso entorno. Outro dia eu ouvi exatamente isso. Eu trabalho num lugar que só tem pessoas medíocres. E aí eu não consegui ficar quieta. Eu falei, como assim? Né? Como assim? Eu trabalho num lugar que só tem pessoas medíocres. Eu sou uma medíocre também. E eu dei essa, né? Eu falo que é pé no peito. E a pessoa, ela viu, eu falei com um pouquinho de jeitinho, tá? Não fui grosseira. E ela entendeu que aquele lugar não era mais para ela. E ela começou a se movimentar, ela não saiu ainda do trabalho, mas ela começou a se movimentar. Então a gente precisa olhar quem são as pessoas que estão ao nosso entorno. Se eu só estou me relacionando com pessoas que só reclamam o tempo todo, será que tem alguma coisa errada? Espero que você pense e deseje que te ajude. Beijocas, tchau!